Olá pessoal, em nossa videoaula de hoje iremos estudar fatorial, o seu conceito e resolver algumas atividades. Eu sou o professor Almir Serpa e estou convidando vocês para estudar matemática. Bom pessoal, vamos falar um pouco de conceito sobre fatorial, de como a gente pode utilizá-lo, tá bom? Se tivéssemos um número inteiro qualquer, a gente poderia chamá-lo de n aqui, tá bom? A regrinha base e o axioma diz que ele tem que ser maior que 1. Ou seja, o conceito de fatorial desse número ele vai ser indicado de forma genérica aqui, ó, n exclamação. Exclamação é um processo histórico da matemática que a gente pode falar depois sobre isso, tá? Mas é oriundo de observações dos jogos e foi descrito num livrinho há muito tempo atrás, tá bom? Então, se você tem um fatorial de n, ele pode ser escrito nesse produto aqui, ó, de n vezes n-1, n-2, lembrando que ele vai dar em 1 no final, inteiro. Então, você pode utilizar também essa expressão menor, ou ela pode se expandir, tá bom? Não esquece que esse número n ele deve pertencer ao conjunto dos números naturais, tá bom? Bom, e aí na sequência que nós vamos ver é que a gente pode simplificar essa parte algébrica com valores numéricos que nós sempre chamamos de expressões em fatorial, tá? Assim nós vamos ter, exemplo, fatorial de 5. Observe que na parte algébrica, ó, n-1, n-2, há uma sequência decrescente, claro. Então, o fatorial de 5 é 5 vezes 4, porque é n menos 1, 5 menos 1, 4, n menos 2, 5 menos 2, 3, n menos 3, 5 menos 3, 2. É a sequência, tá bom? Colocamos o 1 aqui, até porque a própria fórmula algébrica nos indica, mas ele às vezes desnecessário, porque ao multiplicar por 1 é o mesmo valor, tá bom? A gente está colocando aqui só como forma de conceito. Então, eu vou multiplicar toda vez o seu fatorial menos 1, ó, na sequência, desse menos 1, depois menos 2, depois menos 3 e assim vai, tá? Então, 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, 120. Perceberam? Então, o fatorial de 5 é igual a 120. Tranquilo? Agora, pessoal, nós vamos resolver problemas, atividades, situações, problemas que envolvem a equação. Aqui temos uma equação em que vocês precisam utilizar todo o conhecimento anterior já adquirido. Então, eu tenho um n menos 2 fatorial e eu tenho um valor aqui 720. Como que eu faço para resolver essa equação? Ora, o segredo está nesse 720 que eu posso trocá-lo por um número que tenha um fatorial, tá bom? Então vamos à solução. Eu vou substituir o 720 por um fatorial. E o fatorial de 720 é o fatorial, é 6 fatorial, tá bom? Professor, como eu cheguei nisso? Você decompõe 720, você decompõe ele em termos na sequência, tipo 720
dividido por 6. Eu vou botar ele assim para que vocês entendam e a gente possa trabalhar melhor, tá bom? Eu vou obter 120, ok? E aí eu vou dividir por 5. Por que, professor? Eu estou usando ele decrescente. Eu vou obter 24. Aí eu vou dividir por 4. Ok? Aí eu vou obter 6. Eu vou dividir por 3. Eu vou obter 2. Eu vou dividir por 2. Resta 1. Ao multiplicar ambos aqui, eu teria a sequência de 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, ou seja, fatorial de 6. Deixa eu apagar aqui e refazer. Fatorial de 6. Tranquilo? Por isso que 720 pode ser trocado, porque possui a mesma relação de valor. E aí, simplificando, olha, eu posso cancelar esse fatorial com esse fatorial. Simples assim, professor? Sim. Agora, esse menos 2 vai passar para cá mais 2. Então, vai ficar assim, ó. N é igual a 6 mais 2. N igual a 8. Tranquilo? Olha, agora nós vamos utilizar uma outra forma, mais objetiva. Simplifique e efetue as sentenças seguintes. Aí eu tenho na letra A esse conglomerado aqui, ó, uma soma de frações. Eu tenho outra fração aqui, ó, e eu tenho aqui um outro processo que envolve fração, tá bom? Vou resolver parte a parte para vocês entenderem. A primeira, eu posso separar essa fração maior aqui para facilitar, tá bom? Professor, eu poderia resolver esse fatorial, somar com esse fatorial e dividir por resultado desse fatorial? Sim, claro, pode sim. Vai te dar mais trabalho, mas você pode. Eu separei as frações, o que era uma fração única, eu separei, porque ao dividir fatorial de 4 por fatorial de 4, eu tenho 1 aqui. Mais, tá? Que é esse mais aqui, ó. Certinho? 5 fatorial de 4. Aqui eu não posso simplificar porque 5 é maior, então eu posso separá-lo. Como, professor? Eu já simplifiquei esse que vai dar 1. Confere. Agora eu vou pegar 5 vezes 4 fatorial. Por que, professor, está fazendo isso? Porque agora eu posso simplificar 4 fatorial com 5 fatorial. 5 vezes 1, 5. Então eu tenho 1 da primeira divisão, mais o 5 do resultado dessa segunda fração. 1 mais 5, 6. Resolvido o primeiro caso. Na sequência, eu também não posso simplificar a parte de cima, porque ela é menor, mas eu posso destrinchar o denominador. Então, essa forma é igual a esta forma, colocando assim eu acho mais fácil para trabalhar, que é igual a isso aqui, ó. O 8 destrinchado vai ser 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Parei em 6 fatorial porque eu simplifico aqui e aqui em cima vai ficar 1. Aqui também vai ficar 1, que vai dar a mesma coisa no denominador. Então eu terei 8 vezes 7 vezes 1 e 1 no numerador. 8 vezes 7 vezes 1, 56. Essa é a resposta da letra B. Vamos para a letra C. 8 fatorial dividido por 5 fatorial vezes 2 fatorial. Está entre parênteses, mas está multiplicando. Se liga aí, ok? Então eu vou ter aqui para a mesma relação daqui de fração para essa. E nós vamos dar sequência. Eu vou
destrinchar o 8 fatorial e parar no 5 para simplificar com esse aqui, ó. Aqui vai dar 1, aqui vai dar 1. E aí na sequência eu vou ficar com 8 vezes 7 vezes 6, embaixo fatorial de 2, que é 2. Multiplicando, nós temos 336 dividido por 2, que a resposta é 168. Tranquilo? Nossa terceira atividade trabalha com algo bem diferente. Agora nós temos objetos. E ele quer saber de quantas maneiras podem ser arrumados esses selos de forma e na forma horizontal, ok? Na posição horizontal. Então tem o primeiro selo é este, o segundo e o terceiro selo. Ora, são 3 selos. Se eu quero organizá-lo em posições distintas, eu vou usar fatorial de 3, que é o 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar quanto? Exatamente 6 possibilidades. A solução vai ser isso. Professor, eu posso fazer sempre isso desde que ele caiba no assunto de fatorial, porque as 3 primeiras posições elas são fixas. Quando você já utilizou as 3 primeiras, vai ter que usar 2 delas restantes e depois vai restar uma, certo? Bom, pessoal, esse foi um pouco do assunto fatorial. Aguardem novas videoaulas com mais atividades para a gente treinar bastante matemática. Um forte abraço, fica com Deus.